Olá, hoje eu quero trazer aqui uma boa notícia para vocês. A partir de agora, os vídeos vão estar disponíveis no site Hotmart. Então lá você pode adquirir os vídeos e dar o download oficialmente dos vídeos. Então neste caso aqui, hoje nós vamos falar sobre piloto automático. Então você entra lá no site hotmart.com e digita lá Pigoso Vídeo Aula Piloto Automático. E aí você vai receber o livro Consumo de Combustível, uma questão de atitude em PDF no e-book, mais o PDF desse PowerPoint que a gente vai apresentar hoje e mais o vídeo. Então você pode adquirir esses produtos lá no Hotmart. E hoje nós vamos falar aqui sobre piloto automático. Então como que funciona o piloto automático? Então muita gente ainda tem dúvidas sobre isso, né? E para a gente vir para uma condução extra-econômica, ela é diferente, ela é muito mais que a direção econômica, nós temos que saber exatamente aonde usar o piloto automático. Então, como funciona o piloto automático e como eu posso tirar o melhor proveito dele? O piloto automático, ele foi introduzido nos Estados Unidos tem mais de 60 anos. E aqui no Brasil tem mais de 20 anos que o piloto automático chegou nos carros de passeio e depois veio para a linha comercial. E aí eu faço uma pergunta para você. Usar o piloto automático, ele consome mais ou menos combustível? Então, de antemão eu já digo para você, e depois eu vou provar para você mais à frente, que utilizando bem o piloto automático, você economiza mais combustível. Outra pergunta que eu quero fazer para você é com relação à segurança. Quando você aciona o piloto automático, você fica mais seguro ou menos seguro? Então, quando você aciona o piloto automático, a direção passa a ser um pouco menos segura. Ou seja, você tem que tomar mais cuidado conduzindo com o piloto automático. Então vamos ver mais detalhes à frente. Primeiro, eu quero mostrar para vocês como funciona o sistema. Então, o piloto automático, ele tem um computador que quando você aciona o piloto automático, você determinou ali no pedal do acelerador a velocidade que você quer e acionou um botão, ou no painel, ou numa alavanca, ou no volante, dizendo que você quer esta velocidade. Este computador aqui vai conversar com todos os outros computadores do veículo e pegar o sinal de velocidade principalmente, aceleração, freio e embreagem. Alguns carros têm embreagem, outros não têm o pedal da embreagem, mas ele pega o sinal. E aí quando você determina o ponto e acionou ele, você determinou o quê? A velocidade. Então o piloto automático, ele não tem olhos. Então ele não está vendo se tem lombada, se tem curva lá na frente. Você determinou para ele, ó, eu quero andar a 60 km por hora quando você acionou o piloto automático. E ele vai fazer de tudo para manter essa velocidade. Então aí que você tem que tomar cuidado, certo? Aí você tem uma informação no painel que ele está acionado e você pode variar essa velocidade para mais ou para menos, né? Sem a necessidade de você desabilitar o piloto automático. Então, gente, quando você acionar o piloto automático, a sua distância de segmento precisa dobrar, você tem que ficar mais longe do veículo e você tem que aumentar muito a sua previsibilidade e ficar muito mais ligado no trânsito. Por quê? Quando você está dirigindo normal com o seu pé no acelerador, né? Quando você vê qualquer anormalidade lá na frente, o que você faz? A sua primeira reação é tirar o pé do acelerador. Tirou o pé do acelerador, o carro já começa a desacelerar. Com o piloto automático acionado, quando você percebe algo estranho lá na frente, até você tirar o seu pé do assoalho do veículo e levar no freio para desabilitar a velocidade, você já perdeu alguns segundos. E você sabe que perder alguns segundos quando você está a 80 km por hora, você está se deslocando 22 metros por segundo. Então, dependendo da situação, você pode provocar um acidente. Por isso que, acionou o piloto automático, sua atenção tem que estar
redobrada aí à frente, certo? O piloto automático também tem os seus cuidados. Então, um deles é você evitar o uso em subidas, né? E também em descidas. Por quê? Aqui são condições que ele vai consumir muito e deixar você num risco maior, né? Dirigindo com o piloto automático. Porque nas subidas, por exemplo, no final de uma subida, você tem que aliviar o pé e ganhar um pouco da inércia com o veículo. Se você tiver com o piloto automático aqui, ele vai estar acelerando direto, certo? Outra aplicação que você não deve usar é nas descidas. Por quê? Aqui, neste caso, se o teu veículo tem opcional o E-Roll ou o Eco-Roll, você pode usar para potencializar ele no começo das descidas para ganhar mais velocidades e depois você entra com retarde. Você só vai programar ele na descida se o seu veículo tiver a opção de ter os freios auxiliares ou retarde no sistema automático. Aí você programa no módulo automático a velocidade de descida, aí sim o seu veículo vai estar junto conjugado com o retarder, aí você tem uma descida segura porque o seu veículo permite isso. Do contrário, você não vai usar o piloto automático. Outra recomendação é você não usar o piloto automático dias de chuva em pistas escorregadias, porque você perde a tração, porque você não tem a sensibilidade do acelerador, certo? Então, você não pode e não deve utilizar ele em dias chuvosos e pistas escorregadias. Outra recomendação, evitar o uso em pistas sinuosas. Por quê? Em curva, você tem que ter a sensibilidade da sua aceleração. E aqui, neste caso, você não tem. Então, se você usar, vai ser uma aplicação indevida. Então, você não deve utilizar nesse sentido. Uma novidade, que é uma evolução do piloto automático, é o que a gente chama do ACC, que é Adaptive Cruise Control. Então, isso aqui, o que seria? O caminhão ou o veículo que tem esse opcional, ele tem um sensor à frente e esse sensor, ele enxerga algum obstáculo à frente, né? E aí ele começa a te avisar através de sensores, né, ou de bips, que você está chegando muito próximo do veículo e você não desacelerou. Então, o veículo que tem este opcional, você tem um controle a mais, né, nos comandos, que você pode aí acionar e escolher a distância que você quer que esse sensor mande essa informação para você. Então, por exemplo, se você está num tráfego mais urbano, você deixa uma distância menor. Se você está num tráfego mais rodoviário, você deixa uma distância maior e aí você pode usar esse opcional. Outra evolução também é o que a gente chama de PCC, que é o Predictive Cruise Control. Ou seja, esse aqui já é a última geração do piloto automático e ele já conduz o veículo sozinho. Então, através de sinal de GPS e através do sinal da pista, ele consegue acelerar, desacelerar e conduzir esse veículo sozinho para você. Você só vai ter a responsabilidade da direção. Aceleração e frenagem é ele que vai fazer. Então, já é uma evolução do sistema. E aqui você tem também no painel ou na alavanca opções para você controlar em qual nível que você quer rodar com ele. Então essa já é mais uma evolução, certo? Então o piloto automático, ele é muito importante para você usar ele em retas, tanto nos trechos urbanos quanto nos trechos rodoviários. Então, como exemplo, num trecho urbano, as marginais de São Paulo. Então nós temos ali praticamente mais de 30 km de marginais, né? Então você vai lá, programa ele a 60 km por hora, você consegue atravessar a marginal inteirinha sem correr o risco de tomar multas, né? E economizando combustível. Agora, você só vai economizar combustível se você combinar a velocidade com o giro que você está. E o motorista moderno dirige focado no giro. É onde que ele tem que buscar o ponto extra econômico, certo? Então, quando você combinar as duas coisas, você está no módulo econômico. Quando você não conseguir combinar, é melhor você desabilitar
o piloto automático. A mesma situação quando você está em rodovia. Nas rodovias, somente retas. Então, por exemplo, você pega uma estrada, por exemplo, que ela é muito irregular. Então, quando você está no seu banco ali, que é uma suspensão a ar, o que acontece? Você está flutuando, né? E às vezes a sua sensibilidade no pedal do acelerador fica quase sendo um repique. Então, nesse caso, você andando, você acelerando, você consome mais combustível. Então, se você está numa reta e acionou o piloto automático, nesse caso ele é mais preciso que você. Então, por isso que você tem que escolher e saber aonde usar o piloto automático. E aí, mais um lembrete, a nossa velocidade extra econômica, antes dos 90 km por hora, certo? E sempre manter e buscar o ponto extra econômico. Então, nesse caso aqui, se você acionou o piloto automático, o que você vai fazer? Vai aumentar ou diminuir a sua velocidade para você ter o seu ponto extra econômico. Então, essas dicas aqui são importantes e eu vou mostrar agora para vocês aonde que é que os motoristas tiram o melhor do veículo. Então, nesse caso, por exemplo, é uma velocidade aí alta, rodoviária, certo? E eu tenho aqui 3 estilos diferentes de direção. Então, esse piloto aqui, ó, esse motorista aqui usou mais o piloto automático, ele foi mais o econômico. Mas ele usou mais o piloto automático, mas também usou mais a inércia e pisou menos no freio. Então, este piloto automático usou, esse motorista usou 20% praticamente menos e usou 4% a menos aqui da inércia e gravidade. Então, por isso que nós temos que trazer a nossa condução para cá. Vamos ver mais um exemplo? Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Neste caso aqui, ó, é um bitrem. Esse aqui, motorista, faz 1.9 e esse aqui 1.7. Vamos comparar um estilo de condução com o outro? Esse motorista usou 1% o piloto automático, esse aqui usou 2.4. Certamente, este motorista aqui usou nos lugares errados, né? Marcha lenta. Esse aqui ficou 10% a mais do tempo em condução em marcha lenta do que esse. Uso do freio. Esse aqui usou menos o freio de serviço, esse usou mais o freio de serviço. Esse aqui usou mais os freios auxiliares e esse usou menos os freios auxiliares proporcionalmente. Então, se ele tivesse usado mais o freio auxiliar aqui, ele usaria menos o freio de serviço. Então, isto é proporcional. Então, outra coisa aqui, ó, inércia e gravidade. Esse aqui, ó, 34% do tempo, ele rodou na inércia e gravidade. Esse aqui só 30%. Aí você vai dizer, não, mas essa diferença é muito pequena, 4%. Vamos dizer que essa operação aqui rodou 10 mil quilômetros no mês. 4% de 10 mil são 400 quilômetros. Então, esse motorista aqui, ele conseguiu rodar 400 quilômetros a mais que esse, sem uma gota de diesel. Então, você vê que faz muita diferença o uso da inércia e gravidade. Agora, você lembra que eu já comentei que o motorista moderno, ele é mais econômico, dirige com mais segurança e com mais economia? Aqui eu tenho a prova. A velocidade média dele, maior que esse. A economia desse, melhor que essa aqui. Então, com certeza, esse motorista está dirigindo com mais segurança, com mais economia e com mais rapidez. Então, fica a dica para esse motorista aqui, ó, usar melhor o piloto automático, diminuir o tempo em marcha lenta, fazer umas frenagens planejadas, aí ele vai usar mais os freios auxiliares e melhorar o aproveitamento aí do seu veículo, usar inércia e gravidade a seu favor. Então, gente, essas são as dicas importantes para você vir para a condução extra econômica, porque o motorista ele tem que conduzir o seu veículo focado em economia. Então, fica aí mais uma dica para vocês. Eu acredito que vocês vão ter muito sucesso utilizando essas dicas. Se você gostou dessa dica e ela te ajudou, depois entra aí nos comentários e deixa a sua anotação de quanto você fazia de média e quanto você está fazendo agora com essas dicas aí.
E se gostou deste vídeo e dessas dicas, me ajude a compartilhar esse vídeo com seus amigos. Assim a gente consegue disseminar essa informação para as outras pessoas também. Então, mais uma vez, obrigado e boa viagem para vocês.